Salve, boa tarde, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Paulo Rogério, eu estudo esse quesito do autoconhecimento já faz uns 3 a 4 anos mais ou menos e vim aqui compartilhar as coisas que eu aprendi pelo fato de que eu acho que a vida pode ser muito mais e eu tento fazer isso com a minha vida no cotidiano, todos os dias. Viver na máxima potencialidade do que eu sou. E eu comecei a reparar a ausência de pares, a ausência de outras pessoas ao meu redor que vislumbrem, que tenham essa sensação das potências, né, da potencialidade que ela pode executar na vida dela. E isso sempre me questionou muito do porquê que as pessoas sempre estão direcionando o seu poder, a sua força para algo externo, né? E então esse conteúdo que eu vou gravar aqui para hoje, no caso, mas na série de vídeos que a gente vai continuar, é exatamente essa jornada para você que acredita que a vida tem alguma coisa a mais, que a vida pode ser mais do que trabalhar, sei lá, 40, 48 horas semanais e no final de semana ter um respiro, um alívio para esquecer do chefe, esquecer do trabalho, esquecer dos problemas, para na segunda-feira começar, não, que saco, esse negócio tudo de novo, e ficar vivendo esse ciclo repetitivo a vida inteira. Se você acha que a vida pode ser um pouquinho mais que isso, fica aí com nós que eu acho que vai valer a pena. É, eu tenho reparado bastante que é necessário um passo a passo. Acho que todo mundo concorda, sente isso dentro de você, que nós temos várias profundidades, né? Então esse nível mais consciente que a gente faz o dia a dia, tal, o que vai comer, o que vai fazer, tal, mas existem outros lugares mais profundos do nosso ser, né? E essa jornada, essa caminhada aqui que a gente vai fazer é exatamente para ir tirando essas camadas, como diz o Shrek, somos feitos como cebolas, tá ligado? De camadas até chegar num lugar que você reconheça a sua fonte de sabedoria maior, a sua fonte de energia, a sua fonte de sacralidade. A gente vai permear muitos temas, né? A gente vai passar pela racionalidade, pelas emoções, pela própria espiritualidade e pelo nosso corpo físico, que é uma manifestação incrível e muito mais complexa do que a gente imagina, o que a ciência chegou a estudar até hoje. É, então essa jornada, ela tem que ser bastante cuidadosa, né? A gente não pode chegar rasgando as coisas, então eu vou tentar ir aí com o maior máximo de carinho e respeito para que a gente possa ir encontrando essas dores, esses bloqueios, essas resistências e desmanchar isso, desfazer isso de uma maneira que você, sabe, encontre o seu centro e comece a proporcionar, a executar as mudanças na sua vida, no seu cotidiano que você deseja, né? Para você viver a sua autorrealização, para você realizar aquilo que só você é capaz de realizar, tá ligado? Porque você é o resultado de milhares de pessoas que vieram atrás de você com uma carga genética específica, além dos ensinamentos que foram passados de geração em geração na tua família, inclusive das experiências que só você teve aqui na Terra, tá ligado? Então ninguém teve a mesma experiência, viveu a mesma sequência de fatos do que você. Então isso te dá uma combinação única do que viver a vida. Ninguém consegue ver a vida ou viver a vida do jeito que você vive, vê ou experiencia isso. E a grande vantagem de ser um ser humano é que nós temos o poder da criação. O ser humano é o único ser na face da Terra que é criativo, que ele é capaz de pegar dois objetos que aparentemente não tem nenhuma correlação e correlacioná-los de maneira bastante eficiente, plausível, lógica, sei lá. Aí cada um utiliza essa combinação da maneira que for melhor para si. Esses conteúdos vão ter cerca de 20 minutos a meia hora, 2 vezes por semana, para ser digerido de maneira bem leve, é para ser tipo uma brincadeira, um passatempo, um bate-papo. E eu tô dando aqui o que eu tenho de mais sagrado, de mais valioso nesse espaço criado
pela tecnologia, mas também por aqueles que nos permitem estar aqui hoje falando. Bem, vamos lá. Partindo do pressuposto que todos nós somos animais, somos seres humanos e vivemos na natureza, existem algumas leis que existem. A natureza funciona assim e a gente a gente vive, né, a essas leis sem perceber. Uma dessas leis é a lei da eficácia, ou seja, a natureza ela sempre vai encontrar o caminho mais rápido, né, ou de menor esforço para conseguir chegar onde ela precisa chegar, para fazer o que ela precisa fazer. A gente pode observar isso claramente no comportamento das plantas, né? Ela vê só aquela super planta que passa no vão do concreto, com um fechinho de luz e um pouquinho de água suja, ela consegue florescer e se manifestar de maneira divina, tá ligado? E esse mecanismo ele é facilmente ilustrado pela habilidade de aprender a dirigir. Então o que acontece? Você quando está aprendendo a dirigir, você vai lá e gasta uma energia considerável em executar os comandos da maneira correta para não causar nenhum acidente e prestar atenção nos semáforos e nas placas de indicação, até que chega um momento que você internaliza isso, ou seja, você aprende aquele negócio e aquele negócio se torna natural, automático, e a gente acaba indo pro WhatsApp ou cantarolando a musiquinha junto quando está dirigindo, que não é muito recomendado, mas a gente acaba fazendo isso, admitamos ou não, as autoridades que me perdoem. Então, aí fica claro como a gente funciona nesse mecanismo de menor esforço. Então, nós temos que dedicar atenção e energia a alguma coisa até que aquilo é internalizado, se torna um hábito e nós vivemos a nossa vida no decorrer desse hábito. A questão é que esses hábitos, esses pensamentos, alguns vêm instalados na raiz nossa, ou seja, que nem quando você compra um celular e daí tem alguns aplicativos que você não consegue desinstalar, esses são os nossos aplicativos raiz, tipo essa lei da eficiência. O grande que são os aplicativos que nós optamos por baixar ou instalar, ou que nossos pais e nossos professores, aqueles que nos educaram, baixaram e instalaram no nosso mecanismo, no nosso sistema operacional básico. Então, eles podem ser muito bons e funcionais para uma determinada época, para uma determinada situação, mas eles podem deixar de ser tão funcionais, tão práticos, tão necessários, se o contexto como um todo é alterado, certo? Então, o mundo como um todo mudou de maneira muito rápida nos últimos 100 anos. Quando os nossos pais e professores internalizaram as verdades que eles passaram para a gente por meio de experiência, de ensino e tudo mais, o mundo era outra realidade. A educação, o mecanismo do sistema educacional e da estrutura familiar não acompanhou essa mudança de velocidade das coisas. Então hoje as coisas acontecem muito mais rápidas. Acontece, então, que a gente está meio que vivendo em descompasso, utilizando um software, ou seja, utilizando uma percepção de realidade que não condiz com a realidade que a gente vive. Por quê? Nos anos 2000 para cá o mundo mudou. A internet prova isso, todas as novas questões éticas, todas as novas questões morais, a revolução do trabalho, a automatização dos trabalhos, a exploração do espaço, é uma série de situações que mudou a realidade que a gente vive e a gente precisa atualizar esse sistema aqui dentro para conseguir viver aqui. Porque senão você vai viver em defasagem e outra lei da natureza você vai acabar sendo eliminado, tá ligado? E não queremos que isso aconteça. Temos muitos seres humanos e os seres humanos são um milagre, mas a gente fala disso depois. Então, esses sistemas, esses softwares, esses programinhas que nós utilizamos para navegar, assim como você usa o Google Chrome ou o Safari do seu celular para navegar na internet, eles precisam ser atualizados. Então, para a gente conseguir atualizar eles, a gente precisa aprender a desinstalar eles, ou seja, aprender a desaprender. Isso não é uma coisa que a gente faz da noite para o dia, então no final desse vídeo a gente vai ver exatamente como começar a treinar o nosso cérebro e ganhando músculo para conseguir executar essas mudanças quando elas forem necessárias.
Esses sistemas, eles podem ser conhecidos também como paradigmas. Paradigmas são o jeito que nós olhamos o mundo. Então, pensa o impacto de você ter um mapa, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, só que você está em São Paulo. Então você vai tentar chegar numa determinada localização e aquilo vai ser impossível, porque as ruas não condizem com o mapa que você tem. Elas podem até ter nomes semelhantes ou parecidos, mas você vai estar bem longe de onde você precisa chegar. Essa é mais ou menos a mesma lógica de navegar na realidade com um software desatualizado, tá ligado? Então, é fundamental você, primeiro, saber onde você quer chegar, o que é óbvio, tá ligado? E entender as leis que regem esse ambiente. Como, por exemplo, o cara quer ser um grande executivo de uma multinacional, mas ele tem um paradigma de que vender é errado. É óbvio que ele nunca vai conseguir chegar num executivo de uma multinacional, porque é inerente ao ato de ser um executivo vender, nem que seja a sua própria imagem, tá ligado? Mas talvez esse exemplo pode parecer esdrúxulo, até um pouco afastado, nem todo mundo que quer ser um executivo. A gente pode pegar o exemplo oposto, do cara que quer viver uma vida de boa, mano. Ele quer suave, ele não quer muito compromisso, ele não quer muita treta, tal. Porém, ele vive desejando objetos materiais, tá ligado? Então, tipo assim, ele tá sempre correndo atrás de situações que proporcionem pra ele um determinado conforto de vida que não condiz com o estilo de vida que ele vive. Então ele começa a ou entrar em dívida, ou fazer aqueles parcelamentos a perder de prazo, ou então, quem sabe, começar a culpar e apontar o dedo para os outros, tá ligado? Falar assim, não, mas meu chefe me paga pouco, ou a economia tá ruim, sei lá. Existem N fatores. Não quer dizer que sejam mentiras, não quer dizer que sejam mentiras. De fato, a economia pode ser ruim, de fato, seu chefe pode te pagar pouco. A questão é que se você aceita o contexto de, eu quero ficar de boa, e deseja coisas de uma rotina que não é ficar de boa, naturalmente isso vai gerar um conflito. Eu acho que eu já expliquei. Então, é necessário a gente ser aquilo que a gente quer, ou seja, ter instalado dentro de nós a lente, o software, o aplicativo que vai permitir a gente navegar em direção ao que a gente quer antes de ter o que a gente quer. O que é uma cultura completamente oposta do que a nossa sociedade hoje aplica e manifesta. Então, hoje a gente vive na sociedade das soluções rápidas, né? Então a galera começa a sentir algum sintoma de doença física e já vai lá e toma um remédio. E o nosso corpo não reage assim. O nosso corpo ele tem um tempo de perceber a infecção, trabalhar contra aquela infecção e proporcionar a cura daquilo naturalmente, como por exemplo, ou então aquele quesito do sentido, se você estudar, ter uma graduação X, com uma especialização X, você vai ter uma carreira Y, e daí isso daí vai te garantir uma estabilidade o resto da sua vida, ou então você vai virar um funcionário público e com tantos anos você vai se aposentar e vai poder aproveitar a vida no final. Essas verdades devem ser desaprendidas para ser atualizadas com uma nova estrutura. Não quer dizer que seguir uma carreira X ou Y, ou que ter uma carreira pública não sejam mais válidas ou não funcionem mais. A questão é que você tem que identificar dentro de você o que é que você quer e não buscar o certo que foi te passado de gerações anteriores para hoje, simplesmente pelo fato de que alguém testou e deu certo, porque não necessariamente aquilo é válido para você. Como eu falei no começo, você tem uma infraestrutura, uma quantidade de informações que só você pode ter. E o mundo como um todo precisa que você manifeste essa sua individualidade. Porque o que acontece? Já percebemos que todo mundo seguiu o mesmo caminho, o caminho mais seguro, o caminho mais tranquilo, o caminho que traz mais estabilidade, ele não tem espaço para todo mundo, ele não é abundante, ele é escasso. E a questão da escassez é o que
ativa uma série de gatilhos mentais que vão levar a gente a se comportar de uma maneira que não proporcione o fluxo de energia, o fluxo de vida e o fluxo de dinheiro necessários para sustentar 7 bilhões de pessoas. Mas se você não é uma pessoa que está assim preocupado com as questões do planeta e coisas do tipo, é mais por você mesmo, é mais exatamente por aquele quesito. Você prefere sobreviver durante a semana, para chegar no final de semana, fala mal dos outros, ou então apagar e esquecer para depois, na segunda-feira, começar a rotina de novo, ou você prefere revisar esses seus conceitos, esses seus paradigmas, essas coisas que foram instaladas dentro da sua cabeça e proporcionar uma atualização. Eu espero que você queira proporcionar uma atualização, porque eu tô aqui para isso, para te ajudar a fazer essa atualização. Sou tipo um técnico de suporte de ser humano, tá ligado? É nóis, vamos lá. Então, só deixa eu ver aqui a linha que eu tava. Para mostrar o quesito do paradigma e a importância e o impacto que ele pode causar na sua vida, eu vou contar uma pequena história, uma história rápida. Então, era uma vez um homem de meia idade acordou segunda-feira de manhã e ele foi pro metrô em direção ao trabalho. Então ele estava lá de manhã no metrô, ele conseguiu um espaço para ele sentar, não estava muito lotado o vagão, e tinha o pessoal lá ouvindo sua música, lendo seus livros e coisas do tipo, e uns 3 bancos ao lado tinha um outro homem sentado, com as mãos com a cabeça entre as mãos, meio que desconectado, sabe, em outro lugar. E aparentemente os seus filhos, né, estavam fazendo caos ali dentro do vagão do metrô. Então eles estavam subindo na cadeira, pulando, gritando, incomodando visivelmente todos os outros passageiros daquele vagão, né? E todo mundo torcia o nariz, se incomodava, mas ninguém tomava uma atitude. Então esse homem, na posse do seu paradigma de que ele poderia fazer alguma coisa, ele se levantou e foi em direção a esse outro homem. E nesse caminho ele ia pensando o que ele ia falar, como é que ele ia abordar, para que aquela pessoa tomasse uma atitude e colocasse os filhos, educasse os filhos da maneira que devem ser educados. Um instante antes dele fazer isso, ele viu, pergunta primeiro. Ele teve essa intuição, pergunta primeiro o que está acontecendo. Então ele sentou do lado e falou, com licença, eu estou vendo que os seus filhos estão aí fazendo uma bagunça, incomodando o pessoal, eu vim perguntar o que está acontecendo. Daí o homem levantou a cabeça, assim, com os olhos cheios de lágrima, e disse, é que a mãe deles acabou de morrer. E eu não faço ideia como é que eu vou dar essa notícia para eles. Você me desculpe. Então, você transforma totalmente a sua abordagem a uma situação quando você identifica o que realmente está acontecendo ali. E não quando você já traz toda essa memória, esse gabarito, esse background do software instalado, ou seja, a visão padrão para a situação. Entendeu? Então a importância de ter a mente flexível e olhar as coisas no momento de mente clara, de peito aberto, para perceber a realidade que está acontecendo ali, é fundamental. Então esse exercíciozinho que eu vou passar para vocês, eu acho ele da hora. Você pode fazer ele, sei lá, 5 minutos por dia, não precisa ser algo torturante, mas ele vai ter 2 objetivos principais. O primeiro, que é literalmente uma academia para o seu cérebro. O nosso cérebro tem uma coisa chamada plasticidade, ou seja, ele é capaz de criar novas conexões. E isso já é comprovado que não acaba com o passar do tempo. Você pode ser uma pessoa idosa e você pode ter uma plasticidade cerebral, ou seja, uma capacidade de criar novas conexões no seu cérebro avançadíssima. Isso não é questão de idade. Lógico que crianças, assim, na sua primeira infância, do berço aos 7 anos de idade, aprendem 3.000 vezes mais rápido, sei lá quantas mil vezes mais rápido. Mas isso é questão de treino. E a segunda habilidade desse exercício
é que você vai se acostumar a pensar sempre com duas possibilidades de perspectiva. Ou seja, tudo que você olhar, você vai ser capaz de conviver com duas situações, às vezes até opostas dentro de você, como verdades, entendeu? Então é bem simples. Tudo durante esse intervalo de tempo que você propor para executar esse desafio, você vai colocar um EC na frente. Então, tipo assim, mano, e de preferência as coisas mais básicas possíveis. Por exemplo, mano, eu vou escovar meu dente. Mas e se eu escovar meu dente com a outra mão? Então, eu sou destro, eu vou lá e escovo meu dente com a mão esquerda. E se eu fizer um caminho diferente para o trabalho hoje? E se ao invés de eu sair da cama com o pé direito, eu vou sair com o pé esquerdo? Porque eu quero, tá ligado? Não importa. Ou seja, comece todo dia um pouquinho. O importante é que seja todo dia. A tomar consciência, ou seja, prestar atenção nas coisas que você faz no modo automático. Lembra que nem eu comentei no dirigir. Quase tudo na nossa vida está no automático. A gente vive a vida no automático para economizar energia e poder estar atento a outras situações. Mas, quando o mundo passa por essa transformação que está passando nesse momento, e não é nem questão de novo normal, é questão que desde os anos 2000 as coisas estão mudando, tá ligado? É necessário parar, revisar e atualizar. Porque às vezes você pode encontrar maneiras mais eficientes e mais eficazes de fazer aquilo que você faz, além de fortalecer a plasticidade do seu cérebro. Bem, espero que vocês gostem, que vocês realmente façam, porque é necessário fazer uma observação. Esse processo de você se autorrealizar, de você viver uma vida que vale a pena para você mesmo, de você ter tesão pela vida que você existe, de você gostar de tudo, e de romper com esses paradigmas de que felicidade não existe, ou então que a vida é muito difícil, é necessário um compromisso de você com você mesmo. Saiba que eu estou aqui para te ajudar. Muita gente está aqui para ajudar a gente. Tem muita gente do bem querendo fazer o bem. Mas esse compromisso, essa porta, só pode ser aberta por você. Só você pode executar a transformação na sua vida, só você pode transformar as coisas da sua vida diferente. E quando você faz essa manutenção interna, você opera melhor. Ou seja, a mesma coisa quando o seu computador ou o seu celular está cheio de vírus e bactérias. Mas assim, está cheio de programinhas indesejados que ficam fazendo o seu desempenho ser lento, seu desempenho ser moroso. Então, essa limpeza demanda um certo tempo e esforço, mas são esforços que podem ser leves, que podem ser gostosos e proporcionando um ganho de eficácia, de eficiência, de habilidade, de agilidade, de clareza muito, 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 muito valioso para a sua vida e para o meio que você vive, que seja ele só a sua família. Show? Valeu, obrigado, namastê, gratidão, é nóis. Fica com Deus. Compartilha, curte, comenta, sei lá.